Au Paris Saint-Germain Football Club, também referido como Paris Saint-Germain, Paris SG, Paris ou simplement pela sigla PSG, et Club de football professionnel français comme CDM Paris. O clube compete na Ligue 1, a principal divisão do sistema de Liga da França. O time atua como mandante no Estádio Parque de Princes, para quase 50 000 pessoas. Au PSG foi fundado em 20 de agosto de 1970, a partir da fusão entre o Paris Football Club, criado a Nantes, e o Stade Saint-Germain, fundado em 1904. Au PSG ganhou seu primeiro grande título, a Copa da França, e em 1982 seu primeiro título da primeira divisão e em 1986. A década de 1990 foi dos períodos mais bem sucedido da história do clube. El conquistará segundo título da Liga Principal, tre Copa França, dua edição da Copa da Liga França, dua da Supercopa da França e uma taça dos vencedor da Copa da UEFA e em 1996. Depois de sofrer declinou nas recetas durant os anos 2000, o clube teve renascimento e em 2011 como maior apoio financeiro, alcançando domínio incomparável em competição doméstica, vencendo vários títulos da Liga e Copa Nacional. O PSG também se tornou clube recorrente na Liga dos Campeões da UEFA, chegando a sua primeira final na temporada 2019-20, terminando como vice-campeão continental, título que se conquistaria 5 anos na temporada 2024-25. História? Nascimento? O Paris Saint-Germain foi fundado em 12 de agosto de 1970 na sequência de uma iniciativa de 20 000 torcedores de futebol que queriam que Paris tivesse uma grande équipe. A fundação do clube foi feita através de uma parceria entre dois clubes de futebol, o Paris Football Club, fundado em 1969, o Stade Saint-Germain, clube da cidade de Saint-Germain-en-Laye fundado em 1904, que em 1970 subiu a 2 Liga França. Na temporada de estreia, o Paris Saint-Germain ganhou o campeonato da 2 Liga, assim subindo a Liga França. Nessa equipe jogava o português Fernando da Conceição Cruz. Na sua primeira temporada na Liga, 1971-72, o clube ficou na 16 posição, numa temporada marcada pela disputa interna entre jogadores amadores e profissionais. Este conflito levará a uma separação no clube, e em maio de 1972, entre o Saint-Germain e os parisiens. Este último juntará-se ao Canada Montreuil e permanecerá na Liga como o antigo nome de Paris Football Club. Os germanois mantiveram o nome Paris Saint-Germain mas foram relegado para a 3 Liga. E em 1973 o clube tornou-se profissional na temporada 1973-74 subiu a Liga, na temporada em que o Paris FC desceu para a 2 Liga. Ao longo dos anos começou a chegar regularmente aos lugares da frente do campeonato. O primeiro troféu chegaria em maio de 1982 como a conquista da Taça da França. O Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne nessa final reptando o feito na temporada seguinte, desta vez contra o Nantes. O primeiro campeonato foi ganho na temporada 1985-86, graças a uma equipe como muita estrela como Joël Batz, Safesui, Luis Fernandes e Dominique Rocheteau. No ano seguinte ficará M7 e 1987-88 ficará M15, a 2 pontos da zona de rebaixamento. O clube estava em crise e os anos 90 estavam vindo. Melhor temporada? O ano de 1991 foi marcante para o clube, que passou a ser patrocinado pelo canal privado de televisão Canal+, além da administração de Michel Denisot. Foram feito grandes investimentos na equipe que passou a ser treinada pelo português Arthur Roré, cujo objetivo era a reconquista do campeonato em 3 anos, o que foi atingido na temporada 1993-94 como jogador como os brasileiros Rai, Valdo e Ricardo Gomes, o liberiano Jorge Weah e o francês David Ginola. Na Liga dos Campeões da UEFA de 1994-95 ganhou todos os jogos da fase de grupo, e chegando até a semifinal perdendo no agregado por 3-0 do Milan e também ganhou uma Copa da França e uma Copa da Liga. E em 1996 o Paris Saint-Germain passou a ser treinado pelo antigo jogador Luis Fernandes, jogador essencial também Seram, Ginola, Jorge Weah, dentre outros. Mesmo assim conquistou a Taça das Taças, ganhando do Rapid Viena. E em 1996-97 foi vice da Taça das Taças, perdendo para o Barcelona na final. E em 1997-98 ganhou Copa da França, a Copa da Liga e a Supercopa da França. Do luxo ao luxo. Após a saída do Michel Denisot, Charles Bitrivan de jogador essencial para a era de ouro e investiu jogador que não rendram, como Gégé Okocha, que custou 12,40 milhões de euros. Terminará a temporada 1998-99 e M9, lugar na Ligue 1 na Taça das Taças foram eliminado por 4-3 no agregado para o Maccabi Haifa, Israel. Após a contratação de Ronaldinho em 2001, na temporada 2002-03 ficará em M11, lugar e perderá a Copa da França para o Auxerre.
EM 2003-04 Forum vis da Ligue Unième Campeo da Copa da França. No entanto, Apo au film da Parceira comme au Canal+, uma nova crise se instalou.